Era o início dos anos 2000. A internet ainda era um território selvagem, um espaço onde ideias revolucionárias nasciam em garagens e onde as gigantes do futuro ainda engatinhavam. Foi nesse cenário que 3 jovens engenheiros de uma empresa chamada PayPal, SC, CH e JK, decidiram criar algo que mudaria o modo como o mundo se comunica. Mas ao contrário do que muitos acreditam, a história do YouTube não começou com uma ideia brilhante sobre compartilhamento de vídeos. Começou com frustração, necessidade e um mistério que poucos conhecem. Certa noite, após um jantar entre amigos, os 3 perceberam algo curioso. Era quase impossível encontrar e compartilhar vídeos na internet. Plataformas existiam, mas eram lentas, confusas e nada acessíveis. E foi a partir dessa limitação que a ideia começou a tomar forma. No entanto, há versões diferentes dessa origem. Alguns afirmam que tudo nasceu de um simples vídeo de festa que JK não conseguia enviar a ninguém. Outros dizem que o verdadeiro gatilho foi um vídeo polêmico. Um conteúdo que, segundo relatos internos, desapareceu misteriosamente após ser postado em um fórum fechado. O fato é que, em 2005, nasceu oficialmente uma plataforma com um nome que soava quase inocente: YouTube. Você no tubo. Mas por trás dessa simplicidade, havia uma estrutura ambiciosa e um modelo de crescimento que parecia rápido demais para ser natural. Nos primeiros meses, o site explodiu em popularidade. Vídeos caseiros, curiosidades, registros estranhos, tudo era compartilhado ali. O que poucos perceberam é que parte dessa popularidade foi alimentada artificialmente. Antigos funcionários afirmaram que bots e contas falsas foram usados para impulsionar visualizações e dar a impressão de que o site era um sucesso espontâneo. E deu certo. Em poucos meses, o YouTube passou de uma startup desconhecida a uma febre global. Mas nos bastidores problemas começaram a surgir. Vídeos ilegais, direitos autorais violados e conteúdos que ninguém conseguia rastrear começaram a inundar o servidor. Ainda assim, o crescimento continuava e os fundadores pareciam mais interessados em manter o ritmo do que em resolver os riscos. Em 2006, quando a empresa ainda lutava para se manter financeiramente, um nome poderoso entrou na história: Google. A gigante da tecnologia decidiu comprar o YouTube por uma quantia que para a época era absurda: 1,65 bilhão de dólares. Mas o mais estranho é que, segundo registros internos, o valor foi definido antes mesmo de uma auditoria completa. O motivo? Alguns acreditam que o Google não estava apenas comprando um site de vídeos, mas sim o controle sobre a maior base de dados audiovisual da internet. Algo que valia muito mais do que dinheiro. Após a compra, mudanças sutis começaram a acontecer. O algoritmo, até então simples, passou a priorizar vídeos que mantinham o público por mais tempo, e com isso, o YouTube começou a moldar não só o que as pessoas assistiam, mas também como pensavam e reagiam. O que antes era um espaço livre e caótico, agora se transformava em uma máquina silenciosa de influência global. Nos bastidores, ex-funcionários começaram a relatar que dados de comportamento e padrões emocionais dos usuários eram coletados em escala massiva, não apenas para anúncios, mas para estudos internos sobre atenção e vício digital. Era o nascimento do YouTube que o público nunca viu, uma ferramenta tão poderosa quanto perigosa. E essa era apenas a superfície. Depois da compra pelo Google, tudo mudou. O YouTube, que antes parecia apenas uma plataforma de vídeos caseiros e curiosidades, começou a se tornar algo muito mais sofisticado e muito mais controlado. O que poucos perceberam é que o verdadeiro produto do YouTube nunca foram os vídeos, mas as pessoas que os assistiam. Cada clique, cada pausa, cada segundo de atenção passou a ser registrado, analisado e transformado em dados. Era o início da era da manipulação algorítmica. No início, o sistema parecia simples: recomendar vídeos semelhantes ao que o usuário já gostava. Mas com o tempo, os engenheiros descobriram algo inquietante. As pessoas passavam mais tempo assistindo conteúdos extremos, emoções fortes, polêmicas, medo e raiva,
geravam mais engajamento. E quanto mais tempo as pessoas ficavam, mais anúncios eram exibidos. Assim, o algoritmo passou a ser treinado, não para mostrar o que o usuário queria ver, mas para mantê-lo preso, custe o que custasse. Vídeos neutros eram deixados de lado, enquanto conteúdos carregados emocionalmente, mesmo que controversos, ganhavam destaque. Ex-funcionários que trabalharam no desenvolvimento do algoritmo afirmaram anos depois que alertaram a diretoria sobre o perigo disso. Um deles relatou que o sistema aprendeu a explorar o medo humano e nós apenas deixamos acontecer. Mas o lucro falava mais alto. Enquanto o público acreditava estar escolhendo livremente o que assistir, o YouTube já havia se transformado em um laboratório global de comportamento humano. E cada vídeo assistido era um experimento silencioso. Entre 2009 e 2012, a plataforma cresceu de forma descontrolada. Mas com o crescimento, vieram também as sombras. Canais sendo derrubados sem aviso, conteúdos sumindo misteriosamente e mensagens de erro que escondiam decisões automatizadas. A censura já não era mais humana, era algorítmica. O sistema passou a decidir quem seria visto e quem seria esquecido. Milhares de criadores perderam anos de trabalho sem saber o motivo. E o mais intrigante, até hoje, ninguém fora do núcleo central do YouTube sabe exatamente como o algoritmo decide o destino de um canal. Mas os problemas não pararam por aí. Relatórios internos revelaram que, em certos períodos, grupos organizados conseguiram manipular o algoritmo para empurrar vídeos falsos e campanhas coordenadas. O YouTube sabia disso, mas demorou para agir. Alguns acreditam que o motivo foi simples. O caos também gerava lucro. Ao mesmo tempo, um padrão começou a surgir. Vídeos que falavam sobre determinados temas sensíveis, política, saúde, conflitos, passaram a desaparecer com mais frequência. Era como se uma força invisível filtrasse o que o público poderia ou não saber. E enquanto isso, os fundadores originais, SC, CH e JK, foram aos poucos se afastando da empresa. Relatos indicam que após a compra, suas opiniões já não eram mais consideradas. O YouTube agora pertencia ao império do Google, e a sua missão havia mudado completamente. Nos anos seguintes, o YouTube deixou de ser apenas uma plataforma de vídeos. Tornou-se uma máquina de moldar opiniões. Pesquisadores começaram a perceber que a plataforma não apenas refletia o mundo, ela o influenciava. Durante períodos eleitorais, crises sanitárias e protestos sociais, o YouTube se tornava um campo de batalha invisível. Vídeos eram impulsionados ou enterrados sem que ninguém soubesse o porquê. E o mais assustador, tudo isso era feito por um código, linhas de programação que decidiam o que milhões de pessoas veriam ou acreditariam. Investigações independentes revelaram que, em vários países, governos e corporações buscaram meios de negociar influência dentro da plataforma. Oficialmente, o YouTube negou, mas e-mails vazados mostraram que havia sim diálogo entre executivos e autoridades interessadas em controlar narrativas. Enquanto isso, os criadores menores, os que realmente tornaram a plataforma grande, começaram a sentir o impacto. O alcance despencava, as regras mudavam sem aviso e o sonho de viver de conteúdo se tornava cada vez mais distante. Para muitos, a plataforma que um dia deu voz a todos passou a silenciar os que pensavam diferente. Mas o verdadeiro poder do YouTube estava além da política ou da fama. Estava no controle da atenção humana. E quem controla a atenção, controla o comportamento. Com bilhões de pessoas conectadas todos os dias, o YouTube se tornou o maior experimento psicológico já feito na história da humanidade. Um experimento que nunca teve consentimento. E o mais perturbador é que quase ninguém percebeu. Hoje, o YouTube é uma das plataformas mais poderosas do planeta. Mas por trás de seu design simples e de seus vídeos aparentemente inofensivos, esconde-se uma estrutura complexa, sustentada por bilhões de dados, perfis emocionais e padrões de consumo. Relatórios recentes apontam que o algoritmo continua aprendendo, e agora, com a ajuda de sistemas de inteligência artificial, é capaz de prever quanto tempo você vai assistir a um vídeo
antes mesmo de apertar o play. Ele sabe o que te prende, o que te irrita, o que te emociona, e usa tudo isso contra você. Não por maldade, mas por eficiência. A cada dia, a plataforma fica mais precisa, e quanto mais previsível o comportamento humano se torna, mais fácil é moldar sua atenção, seus desejos e até suas crenças. O YouTube evoluiu de um site de vídeos para uma máquina de engenharia social em escala global. E tudo começou com 3 jovens, uma ideia simples, e uma promessa de liberdade que se transformou em controle. No fim, o YouTube não apenas mudou o mundo, ele reprogramou o cérebro coletivo de uma geração inteira. E talvez o mais assustador seja isso. Nada disso foi imposto. Nós mesmos clicamos em play.